Eu vou tentar resumir para os irmãos a questão de sola escritura, tecendo para os irmãos 4 partes do comentário. A primeira parte, eu vou explicar para os irmãos um pouquinho do desenvolvimento do cânon da Escritura Sagrada, que eu acho importante que você conheça como a Bíblia se fez. Como é que ela se tornou autoridade, vamos dizer assim, né, na igreja. A segunda parte, eu vou dar para os irmãos o conceito da tradição que a Igreja Católica Apostólica Romana desenvolveu. Não tecerei, evidentemente, cronologicamente, porque ficaríamos aqui 6 meses falando sobre isso, né? Mas, pelo menos, pontos principais de como a teologia e de como a Igreja Católica Apostólica Romana entendeu a Bíblia em relação à tradição. Em terceiro lugar, eu vou falar sobre o conceito de sola escritura, especificamente na teologia reformada. Eu vou tomar como base, especificamente, parte do catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana que diz respeito a esse assunto. E, por fim, eu vou trazer para os irmãos os conceitos, resumidamente, os conceitos que nós reformados temos da Igreja, ou da Bíblia Sagrada na Igreja. São esses os conceitos. O texto que eu ia ler, não preciso ler, porque a irmã que me antecedeu já leu, então não precisa. Esse é o texto, né? Esse é o principal texto onde nós falamos a respeito da palavra de Deus. Então, a primeira parte eu quero comentar com os irmãos, basicamente como se dá a formação do Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, de acordo com a história, os próprios judeus foram aceitando determinados livros como sagrados ou não sagrados, e no ano de 90 da era cristã se reuniram os judeus, sacerdotes judeus, no concílio de uma cidade chamada Jâmnia, e eles definiram então quais eram os livros que eram considerados como sagrados, e esses livros são compostos por aqueles 27 livros que nós temos no Antigo Testamento. Eles tinham outros livros que foram produzidos entre Malaquias e Mateus, mas os judeus nunca consideraram esses livros como sagrados. São livros históricos, os judeus não consideraram como sagrados. Esses livros depois foram incorporados pela igreja, mas não como canônicos de primeira categoria, não como sagrados de primeira categoria, como sagrados de segunda categoria. A inserção desses livros se deu basicamente quando um grupo de 70 sábios em Alexandria resolveram, por ordem do comandante, do imperador, traduzir da língua hebraica para a língua grega o Antigo Testamento. E esses livros também foram traduzidos porque compunham a história do povo judeu. Mas os judeus em si mesmo, quando reuniram-se para definir quais eram os livros que se consideravam como escritura sagrada, eles definiram apenas os 27 livros que nós temos hoje na nossa Bíblia. O Antigo Testamento nós não temos muitos problemas em relação a isso, porque nós não temos tantas cópias, visto que as cópias do Antigo Testamento eram minuciosas. Os judeus contavam as letras, os judeus faziam questão de ser minucioso na cópia, e haviam copistas. Os escribas eram pessoas que copiavam especificamente a lei, e eles eram meticulosos ao ponto de contar palavra por palavra. Os escribas, mais à frente eu falo um pouquinho mais sobre eles, mas eles remontam à época de Esdras, quando Neemias volta a organizar o povo depois do cativeiro, por volta de 539, 516, por aí. Então eles estão focalizando na compilação da palavra de Deus e na interpretação da palavra de Deus. Então Esdras divide lá um grupo de pessoas para ensinar e escrever a palavra de Deus, e essa turma passou a ser chamada de escribas, né? Esses são aqueles que nós encontramos depois no Novo Testamento.
O Novo Testamento já nós temos um pouco mais de problemas, porque o Novo Testamento já não foi escrito da mesma forma com que os judeus foram escritos, e eles foram esparsos, escritos para determinadas igrejas, ou até mesmo para pessoas individualmente, e foi escrito com um material mais frágil. O papiro era um material muito simples, muito fácil de se deteriorar, então o que acontecia é que eles tinham que fazer muitas cópias. Então, do Novo Testamento, de manuscritos do Novo Testamento, nós temos cerca hoje de 6.700 e poucos manuscritos que são do Novo Testamento, e nenhum deles concorda um com o outro no sentido de estar tudo escrito. Tem uma parte de um, parte de outro, parte de outro, parte de outro. Então, isso é uma tarefa que dá muito trabalho para a pessoa que ensina grego, dá exegese de grego, é um trabalho tremendo, né, no seminário. Bom, a Bíblia então está sendo formada, nós já temos o Velho Testamento e o Novo Testamento está sendo formado, e a igreja, em determinado momento, teve necessidades de definir quais eram os livros que eles consideravam e que se consideraria sagrado. Então há para a igreja alguns estímulos que foram dados para que ela pudesse, basicamente, formar o grupo de livros. Há pelo menos 3 estímulos que a igreja teve para isso acontecer. O primeiro deles era o estímulo da lista de... um estímulo teológico, para que se tivesse livros que fossem considerados autoritários, no sentido de defender a fé. Haveria que ter, de certa forma, livros que fossem autorizados para que os apóstolos e os presbíteros que o sucederam tivessem como corrigir erros, defender a sua fé. Então, esses estímulos teológicos estão baseados aí no texto que a nossa irmãzinha leu, 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz que a Escritura é inspirada e útil para a correção, para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Há um outro estímulo a se produzir essa lista, é que havia, já por volta do 2º século, pessoas introduzindo ideias que eram diferentes daquelas ideias que os apóstolos haviam pregado. E a igreja então precisava de algo para contrapor a esses ensinos. Nós não tínhamos ainda a Bíblia toda juntada, então nós tínhamos um texto aqui, outro texto ali, e algumas pessoas introduziam até mesmo outros textos que não eram canônicos para defender determinada doutrina. É preciso que nós nos lembremos que é possível que tenha havido outros relatos a respeito de Jesus e a respeito dos apóstolos, mesmo na época apostólica. Tanto é que, muito tempo depois, nós acabamos por encontrar outros evangelhos. Evangelho de Tomé, Epístola de Barnabé, Epístola de Pedro, uma outra que ficou escondida, Epístola de Enoque. São textos que foram produzidos na época de Jesus Cristo, mas que nós não tínhamos como autoridade nem reconhecido pela igreja. E a igreja então precisava ela mesma definir o que era Bíblia ou não. Haveria também um outro problema, é que algumas dessas pessoas que estavam basicamente inserindo ideias na igreja tinham base em outros escritos. Então apareceram algumas listas de livros que deveriam ser considerados como canônicos. Vou dar um exemplo só de um. Houve um camarada chamado Marcião, que acabou definindo uma lista de livros que eram inspirados, mas como Marcião não compreendia muito Deus do Antigo Testamento, ele entendia que não podia, Deus não podia ser tão mau quanto o Antigo Testamento dizia. Então ele dizia: o Antigo Testamento não tem muito valor. Aqueles livros do Novo Testamento que porventura falassem da espada, ou textos que falavam da espada, também não deveriam ter muito valor, porque Deus era o Deus de graça. E a igreja então, vendo essas coisas, teve que tentar compilar aí uma lista de livros que fossem considerados canônicos, ou basicamente que fossem aceitos pela igreja. O que é importante a gente notar, meus irmãos, é que a igreja foi fazendo
uma seleção desses livros quase que automaticamente. Não houve um momento em que foi dito assim, olha, esse, não, pelo menos no primeiro século, no segundo século, não, isso vai acontecer somente no quinto século, depois da era cristã, quando os livros praticamente já estavam todos aceitos. Desde o início da era cristã, então, houve escritos falsos, e aí, então, para combater esses escritos falsos, os cristãos tiveram que definir quais eram os livros que eram canônicos. Havia o costume na igreja, tanto na igreja nascente do Novo Testamento, mas como também no Antigo Testamento, havia já o costume de se entender que determinados livros eram autorizados. Se você ler a Bíblia, você pode abrir a Bíblia em Êxodo 24, 7 e Josué 8, 34, você vai ver que havia já a prática de se ler as Escrituras Sagradas. Quando você lê Josué, logo no comecinho do livro do Josué, há uma orientação de Moisés para que não esquecêssemos do livro, para que não esquecêssemos de fazer tudo quanto na lei de Deus estava ordenado. Quando você lê 2 Reis 23, verso 2, você lê o rei Josias pedindo para que trouxesse o livro da lei para que pudesse ser lido. Então, essa prática já estava acontecendo. E depois Esdras faz a mesma coisa quando se reúne na volta do cativeiro. Então, essa prática de ler determinados textos que eram sagrados, que eram considerados como autoritativos, já estava na igreja. Quando acontece o Novo Testamento também, se você ler basicamente o Novo Testamento com muito cuidado, você verá que os próprios textos eram para serem lidos nas igrejas. Então, havia orientação para que as igrejas pudessem circular as suas cartas. Então, a igreja automaticamente foi reconhecendo que haviam livros que eram considerados sagrados. Outros livros, inclusive bíblicos, por exemplo, Pedro escreve a muitas comunidades, aos forasteiros da dispersão. E depois nós vemos o livro de Apocalipse sendo endereçado às igrejas da Ásia. Ou seja, essa prática de ler livros que eram autoritativos já estava na igreja. E havia apenas o problema de não se ter todos esses livros juntos. E isso era uma complicação muito séria. Bom, nesse caso, uma hora ou outra, os cristãos têm que definir quais textos eram válidos e inspirados por Deus, embora automaticamente a igreja já estivesse fazendo isso. Na definição desses textos sagrados, nós temos aí algumas coisas que precisamos notar. Primeiro, nós temos escritos apostólicos e pós-apostólicos que já citavam os textos como sagrados. Então, nós, olhando para Papias, Orígenes, os pais da igreja, aqueles presbíteros que sucederam os apóstolos, eles, na orientação da sua igreja, na orientação da sua comunidade, eles citavam os ditos dos apóstolos, os ditos de Jesus, e então consideravam-se que aqueles citados pelos apóstolos eram escritos já inspirados por Deus. Então a inspiração das escrituras e a autoridade das escrituras vai se impondo de uma forma bem natural. Há também, e aí entra uma parte bem complicada, que é a parte de manuscritologia, há também muitos manuscritos que nós encontramos datados por volta do século II, século III, que já vem com as listas bíblicas e com os textos bíblicos praticamente íntegros e inteiros. Então esses manuscritos são muito antigos. Há um manuscrito chamado, uma tradução siríaca da Bíblia, que vem praticamente todos os livros bíblicos, exceto 2 Pedro e 3 Pedro, e 3 João. Há uma antiga versão da Igreja Latina que foi datada do século III, que vem praticamente todos os livros bíblicos, exceto Hebreus, Tiago e 2 Pedro. Há também
um cânon, ou pelo menos listas de livros bíblicos escritos por um camarada chamado Muratori, e por isso foi chamado de cânon muratoriano, que traz praticamente todos os textos da Bíblia, exceto Tiago e 2 Pedro. E há outros tantos, outros manuscritos que foram datados mais ou menos dessa época. E se você quiser conhecer bastante disso, você compra um livrinho dessa grossura, Comentário do Novo Testamento interpretado versículo por versículo, de um autor chamado Champlin. O primeiro volume, ele tem muitos volumes, mas o primeiro volume é o volume de introdução, então você pode conhecer um pouquinho de manuscritologia, ou então faça um curso de exegese com o pastor Zilmar no seminário, e aí então você terá bastante informação sobre manuscritologia, porque nós tratamos desse assunto no seminário. Nós vemos então algumas pessoas que sucederam os apóstolos, historiadores da igreja, que já citam esses textos como sendo inspirados, não havendo necessidade de um concílio especificamente para isso. Eusébio de Cesareia, que viveu entre mais ou menos por volta de 340 depois de Cristo, já citam esses textos como inspirados, mesmo que não houvesse um concílio para definir quais eram os textos. Esses textos já a igreja já considerava como inspirado e como autoritativo. Um outro camarada chamado Atanásio, que era presbítero em Alexandria no ano de 373, também cita os textos bíblicos como inspirados e autoritativos. É um erro nós dizermos que foi a igreja que disse o que a Bíblia é. Essa é uma ideia que o catolicismo romano tem, de que é a igreja que fez a Bíblia e não a Bíblia a igreja. Porque, na verdade, foi a Bíblia quem definiu quais os parâmetros que os cristãos deveriam ter e quais os conceitos que ela própria dava para o cristão entendê-la como escritura sagrada. E também houve alguns concílios da igreja antiga. A Igreja Católica Apostólica Romana ainda não poderia ser chamada, porque essa foi uma divisão que aconteceu posteriormente, mas houve concílios já, houve o concílio de Cartago, definiu quais praticamente os livros bíblicos em 397 depois de Cristo, portanto bem antigo. A igreja nesse período já tinha os conceitos de que os livros do Antigo Testamento, que os judeus aceitavam, e os livros do Novo Testamento, que os apóstolos haviam escrito, bem como os evangelistas e aqueles que viveram juntamente a Cristo, eram autoritativos. Talvez a gente possa encontrar ainda outros livros por aí, mas a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, tem como tema a história da salvação. E basta ela para que nós compreendamos a história da salvação. A igreja não reconheceu esses outros escritos como inspirados. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos duas epístolas de Paulo escritas aos Coríntios, mas na verdade foram 4 epístolas que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós não temos a primeira e a terceira, nós temos a segunda e a quarta, que estão colocados na Bíblia como canônicos e como inspirados por Deus. E é preciso que nós compreendamos que esses livros foram reconhecidos pela igreja como tal. Outros não foram escritos. Em João há um texto bíblico que diz que, na verdade, Jesus Cristo fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas esses foram registrados para que creiais, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, a Bíblia, ela é, na verdade, o testemunho e a palavra de Deus escrita para que nós possamos compreender a história da salvação e a história do povo de Deus. Isto é basicamente um resuminho de como a igreja entendeu a Escritura Sagrada como autoridade e como inspirada por Deus. É verdade que houve um momento em que eles tiveram que definir e juntar esses livros. É verdade isso. Mas essa discussão aconteceu durante toda a Idade Média até na época da Reforma.
pois até na época da Reforma havia ainda algumas questões em relação a determinados livros. Houve alguns procedimentos para que determinado livro pudesse ser colocado, então, oficialmente como sendo escritura sagrada. Uma dessas motivações, ou desses testes, foi o fato de o livro ter sido escrito ou por um apóstolo, ou por alguém que viveu com Jesus, ou tenha convivido com o apóstolo. Essa é uma das regras para se ter a autorização de aquele livro como sagrado, como inspirado por Deus. Havia também outras regras, como eu disse agora há pouco, que o testemunho patrístico também era uma outra regra que foi considerada para se juntar aos livros. Por exemplo, textos que foram citados pelos presbíteros que sucederam os apóstolos, porque esses estavam convivendo com os apóstolos e sabiam quais eram as citações dos apóstolos. Assim, quando a igreja formou a Bíblia no sentido como nós temos hoje, foi aceito apenas aqueles que de fato a igreja já reconhecia como autoridade. Então a autoridade da Bíblia não se pôs por um concílio, mas ela por si só entrou na igreja como autoritativa. Então, o conceito reformado de sola escritura começa quando entende-se que a Bíblia se impõe como autoridade, e não nós é que damos autoridade para a Bíblia, para ela dizer para a gente, mas ela se impôs no decorrer dos séculos como autoridade espiritual e de conduta do ser humano. Esse é um conceito bastante antigo, e os cristãos, antes mesmo da divisão entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa Grega, muito antes da divisão, a igreja, tanto do Oriente quanto do Ocidente, já entendia que esses livros eram sagrados, eram inspirados. Deixa eu fazer uma pequena digressão aqui, para que os irmãos compreendam bem. De vez em quando você vê pessoas dizendo assim: está vendo como a Bíblia tem razão? Foi achado arqueológico ali, está vendo, a Bíblia tem razão. É um erro você fazer isso. É um erro muito grande, veja bem, porque você está tentando dizer que a Bíblia é razão, que a Bíblia tem razão, ou que ela é inspirada em prol de uma ciência, porque a ciência comprovou. Você, talvez inconscientemente, você esteja dizendo assim: a Bíblia é razão porque a ciência prova. Mas na verdade é o contrário. É a Bíblia que checa se algo é verdadeiro ou não, e não a ciência. A ciência, ela modifica-se com o passar dos anos. A Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus. No passado, é hoje e será eternamente. Então, nós nos guiamos pela palavra de Deus e não pelo que a ciência diz. Embora a ciência, a verdadeira ciência, não contradiga a Bíblia, há muitos cientistas que não são cristãos que procuram denegrir a palavra de Deus. E às vezes acham até coisas que discordam da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela até hoje continua sendo a mesma. E tudo que ela diz a respeito da salvação ou a respeito do ser humano é verdadeiro. E se a ciência disser o contrário, ela está errada. Quem está certo é a palavra de Deus. Bom, essa é a primeira parte. Consegui ser mais ou menos sucinto, né? A segunda parte, o conceito da tradição na Igreja Católica Romana. Na época que eu citei dos pais da igreja, Eusébio, Orígenes, Papias, nessa época, entre o século II e o século VI, VII, por aí, a data varia um pouco de autor para autor, mas nesse período nós temos vários escritos que foram usados para defender a fé, usados para promover a fé. Na época que nós chamamos de polemistas e apologetas, que eram cristãos que estavam na igreja, que viam que tinham que defender a fé. Nessa época surgiu algumas coisas em relação à tradição da igreja. Nesse período, mais ou menos pelo século V, um camarada chamado Vicente de Lérins, ele disse que a igreja sempre aceitou também a tradição como algo inerente ao conhecimento da Bíblia, porque, de acordo com a própria Bíblia, aceitou essa tradição porque
o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito, se o camarada for tradicional, ele vai dizer que foi escrito por volta do ano 42 depois de Cristo. Se ele for liberal, vai ser por ano 52 depois de Cristo. Tanto faz, a ideia deles é a mesma. Olha, por que é que o texto foi escrito tantos anos depois? Porque a tradição foi levada em conta. E eles citam também Salmo 78, que o povo de Israel tinha o costume de transmitir via oral, né? O que contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, de Salmo 78, né? Muito pelo contrário, contaremos à vindoura geração aquilo que o Senhor nosso Deus fez. Estou reduzindo o Salmo 78 para não ler, evidentemente, o Salmo 78 todo, né? Basicamente, então, a Igreja Católica compreende que essa tradição, ela deveria ser colocada em mais ou menos de forma igual. Então a Igreja Católica, a partir do século V, através de Vicente Lerens, entendeu que a universalidade da palavra de Deus, a antiguidade da palavra de Deus e o consenso deveriam ser temas dos quais e pelos quais a igreja se guiasse. Então a palavra de Deus deveria ser, vamos dizer assim, traduzida. A palavra de Deus deveria ser viva. E então o conceito de palavra de Deus não tinha a ver apenas com o escrito, mas ela era dinâmica. E Deus cuidava para que ela fosse dinâmica, de tal forma que a igreja fosse dando a interpretação. E essa interpretação era composta da tradição dos apóstolos, da tradição dos bispos e dos presbíteros que haviam sucedido. E eles dizem que nós estávamos, e a igreja estava só fazendo aquilo que os apóstolos já fizeram e que os escritores do Novo Testamento já fizeram, porque escreveram depois por uma linha de tradição. Há um autor chamado Joaquim Jeremias, o nome é de português, mas ele é alemão. Ele escreveu vários livros. Em uma das suas obras, Teologia do Novo Testamento, ele diz que existe na teologia duas coisas. Uma coisa que nós chamamos de ipsissima verba e outra coisa que nós chamamos de ipsissima vox. Ipsissima verba é quando as palavras de Jesus Cristo foram traduzidas originalmente e literalmente para o texto bíblico de Marcos, João e sucessivamente os outros textos. E ipsissima vox era tradição. Era quando o camarada que foi escrever a Bíblia já não se lembrava daquilo que Jesus Cristo tinha dito, então ele colocava apenas o conceito daquilo que Jesus Cristo tinha dito. E é por isso, diz Joaquim Jeremias, que há entre os testamentos, entre o Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, diferenciação em determinadas passagens, porque uma se referia à ipsissima verba e outra à ipsissima vox. Ipsissima vox seria a tradição que estava sendo colocada. Aí então a Igreja Católica entende que a tradição é colocada em pé de igualdade com a Escritura. Meus irmãos, a prática de se entender a tradição também como valiosa em relação à escrita era uma tradição muito antiga, porque os próprios fariseus compreendiam assim. Os próprios fariseus entendiam que a palavra explicada por eles tinha tanto valor quanto a palavra escrita. Então a Bíblia do Antigo Testamento para o fariseu significava a Torá oral, que é lei oral, e a Torá escrita, que era a lei escrita. A Torá oral eram os fariseus que interpretavam. É por essa razão que você, lendo na Bíblia, você vê Jesus Cristo falando: ouviste o que foi dito aos antigos, não farás isso. Aí você procura no Antigo Testamento esse dito que Jesus Cristo citou e você não acha no Antigo Testamento. E não acha porque não tem, porque era apenas uma interpretação que os fariseus faziam de determinada parte da lei. Não dá tempo de eu esmiuçar isso para os irmãos, mas os fariseus foi uma turma que saiu daqueles escribas que foram nomeados pelo nosso irmãozinho Esdras. Foi de lá que saíram os escribas e fariseus. Haviam escribas que eram da seita dos fariseus e haviam escribas que eram da seita dos saduceus. Então a Bíblia, quando você lê lá, os escribas dos fariseus, quando Jesus Cristo tem um problema com Mateus, Jesus Cristo vai comer na casa de Mateus, está lá em Marcos capítulo
2, se não me falha a memória, ou 4, agora não me lembro bem. Mas está lá na história do chamamento de Mateus, que Jesus Cristo vai com ele cear na casa dele, e os publicanos e os fariseus vão lá e condenam. E lá está escrito, os escribas dos fariseus, quer dizer, eram os escribas que eram procedentes da seita dos fariseus. Haviam escribas que eram também dos saduceus. Os fariseus, então, entendiam que a lei que eles colocavam deveriam ser seguida como Bíblia. Então, aquilo que a Igreja Católica está fazendo, ou a Igreja Apostólica faz com a tradição, seria equivalente àquilo que os fariseus fizeram também. Mais tarde, quando a Igreja fez a reforma, um dos pilares da reforma e um dos problemas que a Igreja Católica teve com a reforma foi justamente o fato dos protestantes entenderem que a Bíblia era a autoridade suprema sobre toda a regra de fé e prática. E aí então, quando a Igreja Romana percebeu isso, não apenas isso, mas muitas outras coisas, mas dentre essas outras coisas também isso, no concílio que era o chamado Concílio de Contra-Reforma, o Concílio de Trento, que aconteceu entre 1545 e 1563, a Igreja novamente reafirmou que as Escrituras eram a lei de Deus, mas que a palavra de Deus era viva através daquilo que os bispos e presbíteros do passado haviam transmitido e interpretado. Assim, a tradição para a Igreja Romana tinha pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. Foi isso que a Igreja Católica definiu no segundo concílio de Trento. Basicamente, eles definiram nesse concílio o seguinte: primeiro, existe a tradição de se transmitir as Escrituras através dos séculos pela preservação das cópias e instrução. Existe uma tradição exegética, ou seja, de interpretação, exegese tem a ver com a tradução e interpretação da Bíblia, de se expor as Escrituras. A homilia ou a pregação seria uma vigorosa característica do cristianismo desse século, porque eram os cristãos do passado transmitindo a Bíblia, transmitindo a palavra de Deus de forma viva e eficaz, e também, portanto, deveria ser entendida como tal. Assim que a Igreja Católica estava entendendo. De acordo com a Igreja Católica, a tradição não estaria apenas na transmissão da Bíblia, mas estaria também na transmissão das doutrinas formuladas pelos cristãos que se encontraram nos mais longínquos concílios, dos quais eu citei pelo menos um aqui, o concílio de Cartago. Nós tivemos vários concílios para definir doutrinas bíblicas. Concílio de Nicéia, concílio de Calcedônia, concílio de Calcedônia II, concílio de Constantinopla, e vários concílios, que eram os bispos todos reunidos para definir quais doutrinas eram corretas ou não. E essa tradição, a Igreja Católica entende que deveria ser seguida. Você vai entender que essa tradição é que faz com que se aceite no meio da Igreja Reformada questões da idolatria, questões de adoração a Maria, questões de sacerdotes não se casarem, essas coisas todas foram incorporadas devido a essas tradições. Basicamente, a comprovação de um teólogo alemão chamado Adam Miller. Adam Miller diz que a tradição, de acordo com a Igreja, é a palavra viva no coração dos fiéis. Porque eles entendem que a tradição seria a explicação da Bíblia para os fiéis. Portanto, não era apenas a letra fria da lei, mas era a letra explicada da lei. Então, eles dão essa letra explicada da lei uma categoria de lei igual à Escritura Sagrada. E essa palavra, então, é viva. É preciso que a gente compreenda que quando o teólogo teólogo luterano, porque luterano não é reformado, luterano é luterano, né? Mas o teólogo luterano define isso, ele diz que ele pressupõe que há na igreja dois tipos de pessoas, a chamada eclesia docens, que seria a parte dos docentes, né? E a eclesia audiens. Estou citando textos em
latim, né? Essa seria a igreja ouvinte e a igreja pregante, a igreja ouvinte e a igreja ensinante. A igreja ensinante compreende que a palavra é viva. E essa palavra viva explicada, então, se torna também tanto quanto a palavra de Deus. Portanto, a tradição tem pé de igualdade com a igreja. O Concílio Vaticano I, que aconteceu em 1869 e 1870, reafirmou a igualdade da autoridade entre a tradição e a escritura pelos mesmos motivos. Pelos mesmos motivos. E depois nós tivemos uma declaração muito séria do Papa Pio IX. Ele declarou que, em determinado momento, porque a igreja havia desenvolvido a ideia da infalibilidade papal, ele declarou em determinado momento no concílio de que ele era a tradição, porque é ele quem dizia o que estava certo ou não, ele que interpretava a Bíblia ou não, e aquilo que ele interpretava estava sendo lei. Assim alguém pergunta, então por que não se compilou todas essas coisas, ele escreveu um livro, né? E a explicação é, porque aí deixaria de ser palavra viva. Aí deixaria de ser, seria estático. E eles querem crer que a palavra de Deus se torna viva nesse sentido de as interpretações irem sendo colocadas. Depois do Concílio Vaticano II, o Concílio da Igreja Católica, em 1962 e 1965, reafirmou o magistério da igreja como docente, e entendendo que esse magistério é que trazia a Bíblia viva e a palavra de Deus viva. Portanto, a tradição, segundo a Igreja Católica Romana, é oferecida como uma fonte de conhecimento autônoma da Escritura, mas em consonância com a Escritura tem o mesmo respeito, o mesmo valor e a mesma autoridade. Foi assim que eles definiram. Agora, meus irmãos, eu quero tocar num ponto que talvez, eu não sei se tem católicos aqui, mas se tiver católicos aqui, eu vou mostrar para vocês que isso é uma incoerência da Igreja Católica. E é uma incoerência deles próprios. Eles próprios se contradizem. Porque a própria Igreja Católica, quando define o conceito de Escritura, ela define praticamente um só a Escritura. Então ela na verdade tem é uma contradição, porque ela fala que a tradição é tão Bíblia quanto a Bíblia, mas na hora que define a Bíblia como se fosse só ela. Há outras contradições da Igreja Católica, por exemplo, a doutrina da salvação pela graça, que quando os concílios definiram no passado o que iriam crer, diziam que iam crer pela graça de Deus, mas que na prática a igreja não produziu isso e tornou-se uma igreja metade obra, metade graça, e virou assim a obra cooperando com a graça. Mas se você olhar os documentos, as decisões dos concílios, você verá que nas decisões dos concílios a decisão que foi favorável, que ganhou no concílio, foi a decisão agostiniana da graça. Mas a Igreja Católica, do decorrer dos tempos, a prática acabou modificando aí o conceito. Eu costumo dizer que o uso do cachimbo deixa a boca torta, né? Esse é um problema que nós também temos na igreja presbiteriana, em todas as igrejas reformadas, porque às vezes a pessoa não dá muita importância para uma coisinha pequenininha que muda aqui. Mas essa coisinha pequenininha que muda aqui, muda lá. Primeiro, condena um camarada por uma palavra e ato. Depois condena um concílio. Depois condena 3, depois condena 4. Depois a sociedade toda tem que brigar, fazer guerra, para não ser tolhido em toda a sua liberdade. Entenderam? Compreenderam bem o que acontece? É assim também na igreja. O sola escritura é toda a terceira parte já. Sola escritura no catecismo da Igreja Católica Romana define o seguinte: Deus, olha o que eles dizem, está no catecismo, eu vou citar a página. Deus é autor da Sagrada Escritura. A verdade divinamente revelada que os livros da Sagrada Escritura contêm e apresentam foi registrada neles sobre a inspiração do Espírito Santo. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como sagrados e canônicos os livros completos do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo,
tem Deus por autor, e como tais foram confiados à própria igreja. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados para escrever os livros sagrados. Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades, para que, agindo ele, neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que ele queria. Os livros inspirados ensinam a verdade. E assim como tudo que os autores inspirados afirmam, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus quis que fosse consignada nas Sagradas Letras em ordem à nossa salvação. Prestou atenção no que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 105 a 107? Praticamente um só na Escritura. O resumo disso é, o que eles disseram? Primeiro, são a verdade divinamente revelada, portanto Deus é o autor. Segundo, foram registrados sob a inspiração do Espírito Santo, Deus é o autor. Foram confiados à igreja, por Deus. Contém tudo aquilo e somente aquilo que Deus determinou. Ensinam a verdade. Tudo que ela afirma deve ser tido como afirmado pelo próprio Espírito Santo. Elas ensinam com certeza, fidelidade e infalibilidade. Tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Isso é um católico conhecedor da sua doutrina é que afirma. Parece só a Escritura. Parece um cristão autêntico, um autêntico reformado. Ainda que a Igreja Católica afirme tais coisas, há aqui uma contradição entre o magistério e a tradição. Porque se ensina que a Bíblia é isso aqui, por que ela não é tida como o livro que rege a nossa fé e a nossa prática? Ou pelo menos a fé e a prática dos católicos. Especificamente pelo conceito que eles têm de que a palavra é viva e de que ela vai sendo reinterpretada. E essa reinterpretação é tida como autoridade, tal qual a própria palavra escrita. Então, desta forma, a tradição e magistério se combinam. O ensino da Bíblia se combina com a tradição, de tal forma que forma aí um triunvirato, vamos dizer assim, né? Bíblia, tradição e consenso. Consenso seria a leitura de textos que já foram determinados pelos pais da igreja, pelos antigos santos pós-apostólicos, e essa gama de escritos colaboram juntamente com a interpretação da Bíblia. E aí então tem mesmo valor essas três áreas para a igreja católica. Então a fidelidade, a infalibilidade, a determinação absoluta tudo aquilo que Deus quis transmitir está na Bíblia, através da tradição dos apóstolos e dos que sucederam os apóstolos. Tudo o que é necessário, sabemos e seguimos em matéria de fé, doutrina, prática cristã e moral. Deus quis que assim fosse, dizem os católicos, e assim é. Basicamente, a ideia é como é e por que é que o católico, então, algumas vezes não pega esse conceito que eles têm da Escritura e aplicam para si mesmos. Especificamente pelo seu conceito de que a Bíblia, a palavra de Deus, é eficaz e é viva. Esse é o conceito principal que eles têm da palavra de Deus. Até que hora que eu tenho? 7h05 agora. 7h15, tá bom? Eu consigo terminar? Deixa eu fazer só uma outra pequena observação aqui. Se você pegar o conceito católico de Bíblia, você vai ver que é 99% o mesmo conceito que o fariseu tinha da Bíblia. É a mesma coisa. O fariseu lia
a Torá, lia a Bíblia e fazia uma interpretação, e essa interpretação era colocada como autoridade. O Papa, na sua cátedra, pega a Bíblia, lê a Bíblia, dá a interpretação e coloca como autoridade. Se Jesus Cristo voltasse hoje, ele brigaria não com os fariseus, mas brigaria com esses que dão essa tradição como se fosse palavra divina. Porque foi essa a briga de Jesus Cristo com os fariseus. Eles queriam. Um dia Jesus Cristo falou assim: vocês atam fardos pesados, mas vocês mesmos não conseguem suportar. Vocês são guias de cegos. Era isso que Jesus Cristo brigava contra os fariseus. Há um pequeno erro em relação à compreensão de quem eram os fariseus e os saduceus. Todo mundo pensa que o fariseu era legalista e que o saduceu era liberal. E é exatamente o contrário. O fariseu era liberal e o saduceu legalista. Por quê? O fariseu entendia que não era só a lei, mas ele também dava uma interpretação, portanto não era legalista. A interpretação dele valia também. O fariseu era assim um radical. Depois que ele dava a autorização, tinha que ser seguido. O saduceu dizia: só pode ser aceito se estiver na lei. Se não estiver na lei, a tua consciência manda, filho. Percebeu a diferenciação entre um e outro? Por isso Jesus Cristo brigou mais contra os fariseus que contra os saduceus. Porque os fariseus faziam com que a deturpação que eles tinham da lei era, de fato, tanto lei quanto a palavra de Deus. É assim que a Igreja Católica entendia e entende o sola Escritura. Bom, como é que nós, protestantes, entendemos o sola Escritura? Não existe uma doutrina dizendo assim: esse povo é povo de um livro. Porque isso é que o católico nos acusa, que nós somos povo de um livro. Não existe na doutrina sola Escritura dizendo que nós somos povo de um livro. Sola Escritura não afirma isso. Sola Escritura afirma que se nós quisermos ser o povo de Cristo, o verbo vivo, temos que nos submeter ao que está escrito nesse livro. Mas isso não impede que nós também tenhamos os nossos escritores, os nossos autores. Aliás, se você quiser comprar um bom livro, você entra na Editora Dialética, Merchandising, e procura lá na Editora Dialética, autor Reverendo Zilmar Clésio Roth, e você adquirirá uma obra de um comentário do primeira epístola de Paulo aos Coríntios, escrito por esse que vos fala. Não trouxe para vender para vocês, porque os que eu tinha se esgotaram todos e foram vendidos todos. Então, se você quiser, é baratinho, só R$50, e você ainda ajuda esse pastor. De vez em quando cai lá umas notinhas na minha conta, lá não tem problema nenhum, e você poderá aprender um pouquinho sobre o Novo Testamento. Só a Escritura não nega que devemos nos submeter às outras autoridades, ou que devemos nos ater a certas tradições, mas que tais autoridades devem estar debaixo da Escritura Sagrada. Então, se quisermos ser o povo de Deus, não precisamos ter apenas um livro de leitura. Nós temos catecismos, nós temos confissão de fé, catecismo maior, catecismo menor, temos até nosso manual unificado, né? Mas, se quisermos ser o povo de Deus, temos que nos submeter às Escrituras Sagradas. A doutrina da sola Escritura não nega que nós devamos nos submeter às autoridades da igreja. Não, nós devemos nos submeter às autoridades da igreja, mas se estas estiverem colaboradas e corroboradas pela Escritura Sagrada. Isso é que sola Escritura significa para nós. Se nós admitimos que o Espírito Santo é quem fala por meio das Escrituras, é inadmissível que ele transmita outra
coisa diferente daquilo que ele transmitiu nas Escrituras. Portanto, o guia, a regra sempre será a Escritura. Um dia eu fui pregar na igreja, uma igreja, não vou falar o nome da igreja não. Eu fui falar sobre a doutrina do Espírito Santo. E eu me baseei em Coríntios 14, 1 Coríntios 14. E eu disse que aquilo que determinados membros de determinadas igrejas fazem hoje não é de Deus. E eu falei por que não é de Deus. Eu falei, porque lá em Coríntios 14, o apóstolo Paulo dá a regra para a igreja. E ele fala assim, fale 1, 2, ou quando muito, 3. E isto sucessi. Essa é a regra. E é a regra que Deus deu para a igreja, inspirada pelo Espírito Santo. Aí o camarada reúne na igreja e fala em línguas. Fala todo mundo ao mesmo tempo. Está contradizendo aquilo que Paulo deixou escrito. Fala 10. Está contradizendo aquilo que Paulo deixou escrito. Não nego o poder que Deus dá de capacitar uma pessoa em falar em outras línguas, porque a Bíblia permite que nós possamos falar em outra língua, sem discutir aqui, sem entrar no mérito de que língua seja essa, mas Deus permite que nós falemos em outra língua, mas dentro da regra que ele estabeleceu. Ou ele estabeleceria uma regra e depois, sem avisar ninguém, mudou a regra. Pode ser de outro jeito. E o camarada falou assim, pastor, você não dá liberdade ao Espírito. Eu falei, não, meu filho, não é eu que não dou liberdade ao Espírito. É o Espírito que disse que deveria ser assim. Porque a Bíblia diz que é assim. Infelizmente, tem gente que vai atrás dessas coisas. Então, se admitimos que a Bíblia é a palavra de Deus única, regra de fé e prática, que é o que a doutrina sola Escritura diz, então nós submetemos-nos ao que ela determina para nós, inclusive em relação aos nossos cultos, em relação àquilo que fazemos na igreja. É por essa razão que elemento estranho como coreografia, a igreja presbiteriana deu um jeito de bastar, de acabar. Porque é um elemento estranho. Não existe indicação na palavra de Deus que isso pode ser feito. E olha que eu acho legal a coreografia. Outro dia na minha igreja nós comemoramos a reforma, no dia 30, nós chamamos um grupo de Rolim de Moura para cantar e fizemos lá um teatro. Tivemos o teatro depois que terminamos o culto. Terminamos o culto e nós impetramos a bênção e cantamos o hino e falamos, agora vamos ter uma parte social onde nós vamos ver espiritualmente como se deu a reforma. E fizemos um teatro que o pessoal gostou muito. Porque nós não misturamos as coisas. Aquilo que a palavra de Deus diz, regula o que nós devemos fazer. Inclusive em relação aos nossos cultos. Tradições, autoridades e doutrinas que conflitam com a mensagem da Escritura, ou se não tem respaldo apostólico, ou não tem respaldo escriturístico, então nós rechaçamos, nós recusamos. E recusamos veementemente, porque a palavra de Deus tem uma doutrina específica a respeito da salvação e nós a seguimos. E qualquer coisa que seja meio termo nisso, nós dizemos, não é bíblico, não é correto. Então, o que os reformadores definiram em relação ao sola Escritura? Somente a Escritura é a regra de fé e prática. Ela é necessária e suficiente e eficiente na obra da salvação. Portanto, sola Escritura para um reformador ou para um cristão reformado significa assim, eu creio para reger a minha vida aquilo que a Escritura diz. Há interpretações? Sim. Há pastores que interpretam, eu estava na minha igreja um dia e preguei um sermão, e depois que eu preguei o sermão, uma irmãzinha chegou para mim e falou assim, eu vi o pastor Wagner pregando, ele falou as mesmas coisas que o senhor copiou dele? Eu falei, parece que eu e ele compreendemos bem as Escrituras, porque eu não copiei dele nem ele de mim, nem sei quem pregou primeiro. Mas se nós pregamos as mesmas coisas, significa que nós compreendemos bem a Bíblia, porque a Bíblia não tem 3 mensagens, viu gente?
Não existe esse negócio de a Bíblia se renova a cada manhã e fazer 3 mensagens no mesmo texto. Não existe. Renova as nossas forças, renova a nossa esperança, renova um montão de coisa na gente, mas a mensagem é a mesma. Porque senão, meu filho, você não teria parâmetro nenhum. Um viria aqui e falaria uma coisa, que eu interpretei a Bíblia, aí outro, vim aqui e interpretei a Bíblia, outro e vira uma bagunça. E não teríamos nem como nós corrigirmos os nossos alunos do seminário, porque ele poderia falar assim, não, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Mas não, nós temos regras específicas de compreensão, de entendimento de textos, e a Bíblia é um livro inspirado por Deus, que foi escrito com a nossa língua, com a língua dos homens. Portanto, as regras para a interpretação das Escrituras são as mesmas regras que nós utilizamos para a interpretação de outros textos. Parábolas entendemos como parábolas, histórias entendemos como histórias, prosa entendemos como prosa, epístolas entendemos como epístolas, evangelhos entendemos como evangelhos. É simples de compreender e não é difícil, desde que você se proponha a estudar a palavra de Deus. Estudar com afinco, com amor, com dedicação e dizendo assim, Senhor Deus, ilumine a minha mente para que eu possa compreender. Domingo passado, termino agora com essa história. Domingo passado preguei na minha igreja a respeito dos trabalhadores na Seara. E eu comecei o sermão contando uma história de uns irmãozinhos lá do Ceará. E falei para eles assim, lá no Ceará, uma igrejinha do interior, quase não ia pastor, e então mandaram um obreiro para lá. E o obreiro leu esse texto e falou assim, meus irmãos, nós já sabíamos que Deus, na sua infinita soberania, sabia que essa igreja ia precisar de pastor. Está escrito aqui na Bíblia. Rogai ao Senhor do Ceará para que mande trabalhadores para o seu Ceará. E pediu para os presbíteros orar depois do sermão. E o presbítero orou, ó Senhor Deus, mande mesmo trabalho para o Ceará, porque tem poucos, e os que tem são fracos que sobem. São ruinzinhos que só. Não existe isso, meu irmão. Leia a palavra de Deus. Se você quer aperfeiçoar, inclusive seu português, leia em voz alta a palavra de Deus, porque ela é escrita num português bem interessante, não digo perfeito, mas bem polido. Então você, lendo a palavra de Deus em voz alta, aprende até a língua portuguesa. Entenda que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Você deve se guiar por ela para fazer a vontade de Deus na sua vida, para a glória de Deus e para a honra do nome de Senhor Jesus Cristo. Amém?